Existe também aquelas pessoas, não vamos descartar isso, ou não vamos negar isso. Existem aquelas pessoas que quando entram, glória a Deus, no grupo, a primeira coisa que procuram saber se o pastor está ou não está. Quando notam que o pastor não está, eles logo ficam dizendo. Na verdade não devia ser assim. Mas agora, há casos que por causa das pessoas ainda não terem uma devida maturidade, não terem ainda aquela compreensão do verdadeiro sentido do cristianismo, digamos assim. Que o cristianismo não é pastor, não é apóstolo, não é, enfim, não são paredes, não é coisa do gênero, mas sim é Cristo Jesus. É viver Cristo. Cristianismo é viver Cristo. Viver Cristo significa renunciar à sua vida a cada dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Sim, isto é o que eu disse, viver cristianismo. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e a cada dia deve me seguir. Significa renúncia. E após Paulo, glória a Deus, nessa mesmo pensamento, ele diz que aquele, glória a Deus, que em vida poderá ser cristão, é ser militante, é ser alistado na lista dos militantes. Não, religiosos. Aleluia, ao exército celestial. Então, glória a Deus nessa altura. O Senhor nos alista. Glória a Deus. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu dizia, que nós fomos alistados pelo Senhor Deus vivo. Desde o momento que aceitamos o Senhor, assumimos segui-lo, servi-lo em espírito e em verdade, renunciamos nossas vidas, então Ele nos alistou. Glória a Deus. Ele alistou-nos, aleluia, e assim nos tornamos participantes, ou então membros, glória a Deus, da sua milícia. E Paulo fala: ninguém que milita, glória a Deus, que pratica, glória a Deus, militar, faz com as coisas dessa vida e assim esperar agradar aquele que o alistou. Não. Sim. Antes, glória a Deus, ele fala no outra epístola, que já de Coríntios, ele fala que aquele, glória a Deus, que, aleluia, está a correr, está, glória a Deus, a praticar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a prática de uma competição, glória a Deus, de guerra, ou até de que está a praticar o desporto, vamos dizer assim, misturar, que está a combater, glória a Deus, combate também de desportivo, nesse caso, os que praticam artes marciais, considerado também como desporto, ou então estão a combater estão no campo de combate. Todos esses têm que se preparar muito antes de entrar no campo de combate. Têm que se preparar. Para quê? Para que quando chegar o dia de confronto, do embate, possam estar preparados, para que não aconteça se embaraçar com as coisas dessa vida, ou então ir na frente do combate, ou entrar no que é subir, ou subir no ringue para combater ou enfrentar o seu inimigo, o seu adversário, e não tiver forças suficientes, e assim ser imobilizado pelo inimigo, ser maniatado e se tornar escravo do inimigo, senão mesmo ser morto pelo inimigo. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo fala
que devemos, glória a Deus, renunciar, devemos, glória a Deus, nos subjugar. Esse subjugar que ele fala é nos murarmos a nós mesmos, quer dizer, nos maltratarmos, mas no bom sentido, não significa maltratar no sentido negativo como fazem aqueles indivíduos de certas religiões diabólicas, religiões orientais, não é? Pegam em facas, pegam lâminas, começam a fazer cortes nos seus corpos, a fazer marcas estranhas, marcas diabólicas. Pronto, aquilo é próprio para eles, para aquilo que tem a ver com a religião deles e o Deus deles. Mas para nós não, porque o nosso Deus proíbe fazer marcas no corpo, ou tatuagens, proíbe fazer cortes no corpo. Nosso Deus proíbe isso tudo, porque dentro dele isso é abominável. São obras malignas de carne, são sacrifícios satânicos, demoníacos. Glória a Deus. O que Paulo se refere tem a ver com a renúncia, tem a ver com o sacrifício do seu próprio corpo, quer dizer, você pegar o seu próprio corpo e renunciar. Quando você fica horas de joelho dobrado a orar, você está a esmurrar o seu corpo. Quando você fica horas ou dias sem comer, sem se alimentar, da boa alimentação ou da boa comida, você está a esmurrar o seu corpo, porque o seu organismo vai reclamar, vai dizer: o que é isso que você está fazendo? O seu organismo vai fazer greve, vai se revoltar, você vai sentir o corpo a reagir negativamente, vai dizer: eu não aceito isso, eu não aceito isso. Como é que tu me estás a fazer passar fome? Como é que tu estás a me castigar? Como dizia um ex-amigo meu, as lombrigas, dizia ele, não é? As lombrigas lá na sua barriga vão fazer confusão, vão fazer greve, vão começar a dar vão fazer manifestação, vão começar a dar muitos muros na sua barriga. E quando chegar a hora de entregar o jejum, dizia ele, eles vão se alegrar, vão levantar as mãos e as bocas, vão dizer: até que enfim te lembraste de nós. Enfim, você vai sacrificar e você vai perder peso, vai ficar magro. Glória a Deus. Sim, é mesmo isso, irmã Helenice. Glória a Jesus Cristo. Eu prefiro não citar o capítulo nem o livro, para dar também, nesse caso, trabalho no bom sentido aos crentes, para as pessoas investigarem. E às vezes cito o livro, e agora as pessoas vão lá procurar o capítulo, e quem já leu já sabe onde é que é, quem ainda, então vai ter que procurar. Glória a Deus nas alturas. Sim, isso também ajuda as pessoas a lerem as Sagradas Escrituras para terem conhecimento, e enfim, e assim vamos. Então é nisso. Subjugar o seu próprio corpo e o reduzir a servidão. Reduzir a servidão. Louvado seja o nome do Senhor. A escravidão. Louvado seja Deus. As expressões que estão na Bíblia, nessa tradução João Ferreira de Almeida, tem mesmo tradução do rei Tiago. O rei Tiago é o rei, né? King James. Essas traduções, glória a Deus, usam certas expressões, principalmente a de João Ferreira de Almeida. Tem uma lado que é do James King, não difere muito de João Ferreira de Almeida. Isso em algumas passagens. Usam algumas expressões, verbos como pronomes, então nomes, vamos assim dizer, ou substantivos, um pouquinho mais leve, reduzindo um pouquinho o peso de certas expressões como esse servo, porque no original vamos encontrar em certas passagens que a expressão usada não é de servo, é mesmo escravo. Só que a palavra escravo hoje em dia é muito mesmo, é uma palavra muito pesada. Então usa-se a palavra servo, parece ser mais suave, menos pesada. Enfim, mas naquela altura a expressão que era mesmo usada é escravo.
E até mesmo os que escreveram usando essa expressão, essa palavra escravo. Sim, o escravo não tem querer, todo o seu querer está no seu senhor. Então o que o Senhor requer dos seus escravos, glória a Deus, é a submissão, é carregar consigo a sua cruz, e assim poderá viver ou experimentar o verdadeiro cristianismo e consequentemente experimentar, aleluia, a glória do Senhor, porque a glória de Deus só se manifesta, só se revela na vida daquele que está a carregar a sua cruz e que a cada dia está a mortificar a sua carne, até chegar a um certo nível que a sua carne estará mortificada, glória a Deus, e Deus vai ver que você já está em condições de receber um pouquinho da sua glória, quer dizer, manifestar sobre você um pouquinho da sua glória, porque o ser humano é um ser muito complexo. Realizar, como eu tenho dito, que há coisas que eu só falo medindo a capacidade de apuração dos homens para não escandalizar, não é? Então as pessoas veem coisas que o apóstolo fala, até ministros já estão 30 anos a pregar evangelho, mestres, porque são coisas que nunca o ouvido deles nunca chegou de ouvir, nem os olhos deles chegaram de ver, nem o coração chegou de sentir aquilo. Então, e porque também não cavaram fundo, são tão superficiais, preguiçosos, cheios de quê? De barriga, de carne, muito leite, muita carne, enfim, estão cheios de sonos, olhos cheios de quê? De ramelas, vamos assim dizer, pronto, cheio de quê, né? Digo, ramela, pecados e muita coisa, quer dizer, adultério, pronto, como diz a Bíblia, olhos cheios de adultério, vinho, a mistura. Então, como é que poderiam receber as revelações profundas da palavra de Deus? É impossível. Jesus só revela as suas coisas àqueles que são seus amigos. E o homem só se torna amigo de Jesus quanto mais ele tiver intimidade com Jesus. Então, quanto mais andar com Jesus, quanto mais se comunicar com Jesus, quanto mais estiver ligado com o Senhor, glória a Deus, mais próximo do Senhor ele estará, e assim vai ouvir mais, glória a Deus, do coração do Senhor, vai ouvir mais a pulsação do coração do Senhor Jesus, e assim o Senhor mais vai revelar a ele as coisas do seu coração. Louvado seja Deus. Então eles estão a ouvir coisas que nunca tinham ouvido antes, estão escandalizados, estão a dizer, mas são coisas que todas estão na Bíblia, mas porque eles não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem coração para sentir, estão a perceber que são coisas fora da Bíblia, mas está tudo lá. Tira a mão. Então eu dizia, glória a Deus, que o homem, por incrível que pareça, é um ser complexo. Sim, repito, que por incrível que pareça, o homem surpreendeu até o próprio Deus. Sim, porque há certas atitudes e coisas que Deus achou no homem, depois que o homem caiu, que o próprio Deus não esperava achar no homem. Não. Quando Deus fez o homem, fez-o com bom desejo e esperava que o homem permanecesse na sua presença e adorando, buscando, enfim. Porque Deus de jeito nenhum teria criado um ser que ele próprio sabendo que no futuro viria ele criar problemas. Não criou com boa intenção, mas depois o próprio Deus notou, antes de ele ter caído, que o homem viria a tropeçar, viria a cair. Por isso, logo que deu-lhe aquele mandamento, aquela lei. Se tropeçares, vais perecer. Porque Deus logo percebeu, olhou para ele e viu logo no futuro, ele vai cair. Mas Deus é aquele ser que, sabendo de algo, por vezes até não fala, fica calado, mas às vezes que ele fala de forma indireta. Se o homem estiver atento, vai perceber que Deus está a falar de forma indireta, mostrando que há um perigo no futuro. Há um perigo. Deixa que vigiar, embora aquelas coisas que o próprio Deus quer dar conta que é inevitável, vai acabar mesmo acontecendo. E por vezes Deus fica em silêncio. Mas há coisas que
depois que acabaram surgindo no homem, que surpreendeu até o próprio Deus, que Deus nem esperava que aquilo surgisse. Mas como é que o pastor prova isso? Então está escrito lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis. Eu acho que falei o capítulo, mas não vou falar, vão ler. Glória a Deus, são os primeiros capítulos. Já facilitei a vida. Os primeiros capítulos, glória a Deus, do livro de Gênesis. Depois da queda do homem, vida ainda mais facilitada, não é? Para ir ler. Depois da queda de Adão e a sua dama. Glória a Deus. Deus disse consigo mesmo, olhando para o homem, viu. Ele disse: a minha alma se arrepende. Ou então, eu me arrependo de ter criado o homem. Sim. E o meu espírito já não contenderá com ele. Quer dizer, o espírito de Deus tentou convencer o homem para ver se voltasse para Deus e adorasse a Deus em espírito de verdade e mentira. O homem continuou a praticar o mal. Sim, e Deus disse consigo mesmo: eu destruirei tudo que eu criei, o homem e tudo que eu criei sobre a face da terra. Porque olhando para ele, eu vejo que o seu coração está distante, cada vez mais distante de mim. E os seus pensamentos são maus. São pensamentos perversos. Pensamentos virados mesmo sobre a maldade. Sim. E portanto vou extirpar tudo sobre a face da terra. Percebeu? E Deus naquele dia mostrou que os anos não viveriam mais. Sim, repito o que eu disse, porque houve, eu acho, que um corte, um sinal. E Deus disse consigo mesmo que os anos dos homens seriam encurtados. Isso não viveriam mais. Claro que os anos foram se reduzindo com o passar do tempo. E hoje já nenhum homem vive 200 anos. Nenhum, nem mesmo 150. Chegam a 100, 100 e pouco, mas também todos cansados. Os que chegam a 100, todos arrebentados. Como diz o obreiro loiro, todos arrebentados. Sim. Que os homens esse glória a Deus de nossa cobertura. Deus foi pecado, é a própria morte, é a própria desgraça do ser humano. Enfim, é só Deus. Glória a Deus nas alturas. Mas Deus ainda assim nos amou, enviou seu Filho, fez a obra da redenção. E aqui nós estamos. Agora precisamos viver a vida dele, precisamos nos esforçar o suficiente para vivermos a vida dele, carregando consigo ou conosco mesmos a nossa cruz, para que possamos viver o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro sentido do cristianismo possa se repercutir, glória a Deus, em nós. Sim, para que o mundo, ao olhar para nós, ao olhar para você, meu irmão, minha irmã, possa ver, glória a Deus, possa ali contemplar uma verdadeira cristã, um verdadeiro crente. Sim, não aquele que diz ser cristão ou crente com palavras, porém os seus atos mostram o contrário. Um crente, por exemplo, uma crente que fala que é crente, que está cheio de Deus, tem Deus, né? Muitos dizem, mas seus atos mostram o contrário. Como anda, cheio de vanglória, cheio de não me toques, então cheio de vaidade. Até o mundano já consegue dar conta que esse aqui é vaidoso, é vaidosa. Sim. Embora existam pessoas que por natureza já são vaidosas, então como as mulheres, pronto, que minhas queridas irmãs, me desculpe, não estou a falar mal, glória a Deus, porque também não é essa a intenção, mas é mesmo para ajudar. As mulheres por natureza, mulheres são vaidosas, por natureza, sim. Não estou a dizer que todas, mas por natureza, de modo geral, a natureza feminina é mesmo de vaidade. Sim. A mulher por natureza
gosta mesmo de quando dizer, de modo normal. Quando está a passar, gosta que as pessoas olhem, elogiem, olhem a roupa que ela pôs, como que ela vestiu, quero ouvir sempre alguma coisa, e principalmente porque palavras, algumas palavras vindas de um homem, coisa do gênero. E umas até ficam chateadas quando isso não acontece. Enfim. Então, isso também por vezes se torna um grande problema. Só falei nessa parte nesse sentido, na questão de vestuário, como também em outras áreas, de modo geral. E quando isso não acontece, por vezes que umas ficam perturbadas, outras acham que estão mal, então umas procuram pintar-se cada vez mais, não tem que mudar a indumentária, tem que mudar, não sei como, umas ficam chateadas com o marido, porque o marido não está dando dinheiro suficiente para comprar roupa, para montar roupa, calçados, coisas do gênero, enfim. E isso acaba se tornando um grande problema. Muitas vezes para as mulheres. Por isso o apóstolo Paulo estava com o apóstolo Pedro disseram que a formosura da mulher não seja na compostura dos que, ou da formosura exterior, no frisado do cabelo, no tratamento do cabelo, e muitos entenderam pensando que a mulher não pode tratar do cabelo. Não é isso que Pedro falou, ou que estava querendo transmitir. Estava dizendo que a mulher não deve estar tão preocupada em tratar do cabelo, não significa que não deve trata, mas não deve estar preocupada, tão preocupada nisso, e nem também na questão de pôr joias, na compostura dos vestidos caros. Não significa que não deve pôr vestidos bons, deve pôr, ou pode pôr sim, mas não deve estar tão preocupado quando não tem, como muitas que ficam chateadas, umas até procuram como já ouvi muitas vezes, umas ajeitaram o marido, mesmo sabendo que o marido não tem capacidade para tal, e por causa disso muitas acabaram até traindo seus maridos. Aqueles que são solteiras já não suportaram, porque estava a ver a outra está sempre a se apresentar bem vestida e ela está lá a roçar, não tem ainda marido, nem tem noivo para ajudar nesse sentido, está lá com as suas roupas modestas, então acabam fazendo de tudo. E umas, como já ouvi testemunha, surgiu alguém com muito dinheiro, fez proposta e já não esperou mais, andou. Abandonou até a fé. E umas acabaram se prostituindo para receber dinheiro e depois continuaram a frequentar a igreja, pensando que Deus que se compadeceu dela neste ato que ela acabou cometendo. Enfim. Não vai deixar a mulher, digamos assim. Todo mundo vai ficar pasmo. Sim, todo mundo vai ficar pasmo. Muitos vão pensar que a pessoa fez feitiço, fez bruxaria, mas não. Mas como é que pode? Isso aqui antes era assim, a vida tratou. Como é que agora hoje está? Glória a Deus. É assim, só dei um cheirinho nisso. Poderia falar muito mais. Os homens também, muitos deles, quando tem alguma coisa, levantam os ombros, a vaidade também vem, achando-se que é melhor que os outros, que tem mais que os outros, coisas do gênero. Quer dizer, no fundo isso pega nos dois gêneros, feminino e masculino. A diferença é que no feminino, quando não tem, até acaba fazendo coisa que não devia ter feito, que até entregar seu corpo em troca daquilo que ele quer. Quer dizer, quer aquilo, enquanto não der, não vai se sentir sossegado. Vai fazer, como se diz na gíria, da gíria de fazer um coração, botar a cabeça na parede, tem que alcançar aquilo porque viu a sua amiga, a sua irmã da igreja, não sei quem tem, então fica furioso, também tem que ter. Se tem marido, vai pressionar o marido. Se o marido não conseguir ou não der, é outro problema. É guerra em casa, não há paz. Se for solteira, vai fazer de tudo. Ou vai procurar alguém só para começar a namorar, nesse caso, para ver se dá dinheiro. Se não der também, pronto.
muita coisa. Já que os homens é aquilo. Se tem, quer se exibir, mostrar que tem, para todo mundo saber que tem. Quer também usar o mesmo dinheiro para tentar conquistar mulheres, para tentar, enfim, enganar. E coisas do gênero, muita vaidade. Para as pessoas chamarem, não seguirem, não acharem que ele é o tal. Enfim, e muita exibição também. Para não falar, aqueles que até não têm nada, mas apresentam-se diante das pessoas como se fossem ricos, ou pessoas que luxuosas, como se diz, né? Luxo na miséria, como se diz na gíria. Se tiver, já é o pior. Se não tiver, uns até que não tem, mas fazem exibições que até acabam enganando muita gente. Eu não estou a falar aquele que na sua humildade apresenta-se, que até em muitos casos as pessoas pensam que é alguma coisa, né? Enfim, mas na verdade a pessoa não tem nada de questão de exibição, mas as pessoas que acabam entendendo mal, que já é uma outra coisa. Então a vida cristã deve ser entendida no verdadeiro sentido, viver na simplicidade. Depois tu mostra aquele que tem, faz como se nada não tivesse. Aí aquele que não tem, busque com modestia, com, glória a Deus, inteligência, para não se transpassar, para não pegar na faca ou na espada e acabar se espetando ou se transpassando. E assim, com muitas dores, perecer. Então, com paciência, com modestia, com fé, com fidelidade no Senhor, buscar aqui as coisas que são honestas. E Deus, glória a Deus, que são dos corações, vai nos conceder, glória a Deus, aquele que está a buscar de forma honesta. Louvado seja o nome do Senhor. Por tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sim, carregando consigo a sua cruz, vai poder experimentar aquilo que é a vida de Cristo. Glória a Deus, porque a vida de Cristo, glória a Deus, é acompanhada da sua glória, só se manifesta em nós quando nós renunciamos à nossa vida. Porque a nossa vida não pode coincidir ou não pode viver juntamente com a vida de Cristo. Não, a nossa vida tem que morrer para a vida de Cristo surgir em nós. Sim, o mundo tem que desaparecer. Por isso é uma guerra, uma luta, como disse o apóstolo Paulo, dentro de nós. Porque a vida do mundo quer resistir, quer continuar a viver. E a vida, glória a Deus, a nossa vida, glória a Deus, que muitas vezes ligada com a vida, com o mundo, quer que a gente continue a praticar o mundo. E a vida de Deus quer que a gente viva para que possa se revelar em nós e o mundo, ao olhar para nós, possa ver verdadeiramente crente, verdadeiramente cristão. Por isso os cristãos, os irmãos lá da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos por pessoas que eram gentias, que eram ímpios. Sim. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque mesmo os gentios, quando olhavam para os irmãos da igreja de Antioquia, eles viam a maneira como eles procediam, como eles se amavam, como eles se comunicavam, como eles... Enfim, eles notaram, meio sem palavra, que eles tinham um procedimento bem diferente. E assim como era o Cristo, assim eram eles. Glória a Deus. E muitos deles não conheceram Cristo assim fisicamente ou de forma presencial. Claro, muitos deles estiveram em Jerusalém. E quando foram lá disseram, assim era o mestre deles, assim era o Cristo. E assim foram chamados de cristãos. Assim também nós seremos chamados de cristãos no verdadeiro sentido. Glória a Deus. Como eu tenho falado de apóstolo, Paulo disse isso. Quando eu falo das pessoas, não é louvor aquele que assim mesmo se louva, mas aquele que é louvado pelos outros. Se os outros disserem que você é santo, porque estão a notar algo de santidade, e se aquilo coincide com aquilo que você é, então você é verdadeiramente santo. Se os outros disserem que você é assim,
E assim, no verdadeiro sentido, no sentido positivo, e você dentro de si sabe que aquilo que eles estão a dizer é verdade, porque você vive aquilo. Glória a Deus, isso é muito bom. Mas se as pessoas disserem algo que você não é, então isso não vale para nada. Ainda que eles digam que você sabe que você é puro, que você é assim, se você não é, então não vale para nada. E se você é, e é santo puro, glória a Deus, um verdadeiro genuíno cristão, e as pessoas disserem que você não é, que é falso, então é só avançar. Glória a Deus, é só avançar. O importante é que você é, glória a Deus, aquilo que Deus quer que você seja. E aquilo que você é, você precisa, glória a Deus, agora mostrar. Ou então, refletir neste mundo como luz para iluminar este mundo e como sal para salgar esta terra. Glória a Deus nas alturas. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Amém. Será que ainda estamos? Amém. 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 Aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia. É nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Uma breve exortação. Vamos continuar, vamos nos esforçar no Senhor. Glória a Deus. Nós somos transformados de glória em glória. Essa transformação de glória em glória tem a ver com aquilo que nós somos, para sermos para nos tornarmos a imagem e semelhança do Deus vivo, de Jesus Cristo de Nazaré, neste caso. Glória a Deus. Uma vez eu já disse que o homem, quando pecou, perdeu a essência de ser verdadeira imagem e semelhança de Deus. Sim, só continua a ser imagem, mas semelhança de Deus. O homem havia perdido isso, mas em Jesus Cristo nós podemos recuperar. Glória a Deus. Sim, esse nosso privilégio, como, glória a Deus, este que como eu chamaria de caráter, enfim, isso por assim dizer. Podemos recuperar isso, essa virtude, se não mesmo muito mais do que isso. Sermos verdadeira imagem e semelhança de Deus. Quando olharem para nós, quando olharem para você, vão ver uma santa mulher, um santo homem. Vão ver o próprio Jesus. As pessoas olharem para você vão pensar que estão a ver o próprio Jesus. Ou estão a ver um anjo. Não aconteceu assim com Estevão, que aqueles que injuriavam Estevão enquanto ele falava, quando olharam para ele, viam. Todos ficaram assustados, pensaram que aquele fosse já um anjo que estava aí diante deles. E assim acontece, por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quem está cheio do Espírito Santo de Deus é porque já foi transformado. Glória a Deus, já não vive mais a sua vida, mas a vida de Cristo é que está nele. E ele está a viver a vida de Cristo. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs de forma rica e poderosa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Lembrar bem rápido que as nossas durante 5 horas de Angola. Acredito que no Brasil é 1 da manhã. Em alguns estados, como no Alto Garças, 0 horas. E em outros estados lá, em outros países lá da Europa, é menos 1 hora, não é? Glória a Deus. Agora, uns dias como segunda-feira e quinta-feira, que as um apóstolo, nós começamos um pouco mais tarde, pois nós esticamos um pouquinho. Como hoje, nesse caso, nós começamos acho que 2 da manhã, não é? Eu só entrei às 3 da manhã. A reunião com o apóstolo João terminou acho que 2 e pouco. Sim. Glória a Deus. Mas assim já terminamos, já chegamos ao final. Glória a Deus. Aquele que quiser se ausentar pode já fazer, se calhar vai se preparar. Vai para o trabalho com uma irmã Delma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se houver mais alguém também nada mal. Hoje, graças a Deus, não. Tenho o privilégio de ficar em casa. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Em Portugal, o pai Yolanda disse que a hora está igual, sim. Quer dizer, o fuso horário. Glória a Deus. Só se diga ajustar-se entre aspas, né? Porque lá existem as 4 estações, coisa que aqui em Angola não existe.
Aqui em Angola não existe essas estações como inverno, o verão, primavera e outono. Aqui não existe. Louvado seja Deus. E assim o horário aí muda, não é, Maiolanda? Imagina, Pantaca, o horário muda quando é inverno, o horário muda quando é verão, a mesma coisa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Só nisso, eu poderia continuar a falar muita coisa. Eu sou nessa exortação, muita coisa, mas eu fui falando de forma resumida, falando daquilo que é o mais essencial. Glória a Deus, só para dar a entender, deixar a ideia, não é? Glória a Deus. Do que é, do que não é. Do que é ser o verdadeiro cristão. O genuíno cristão. Não é viver aquilo que você quer viver, mas aquilo que Deus quer que você viva. Glória. Não é carregar a cruz que você quer carregar consigo. Ou como assim? Existe carregar uma cruz que Deus não quer? Sim, existe. Há pessoas que carregam consigo suas cruzes que não tem nada a ver com a cruz de quê? Que Jesus manda carregar. Sim. Há pessoas assim. Ou como assim? Nós vamos carregar a cruz de Cristo ou cruz de quê? Não, nossas cruzes, não de Cristo. Glória a Deus. Jesus não disse para carregarmos a cruz dele, ele já carregou a dele. Nós temos que carregarmos conosco mesmo a nossa, a nossa também. Cada um de nós tem que carregar consigo a sua cruz. Louvado seja Deus. É isso que significa ser cristão. Porque cristão vem de Cristo, não é? Louvado seja Deus. Cristão vem de Cristo. Fazendo isso, oh aleluia, você estará a renunciar à sua própria vida. Você estará a renunciar até coisas que são lícitas. Você vai renunciá-las. Como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E quando Paulo disse que tudo me é lícito, não se referia a tudo que diz respeito ao mundo, até o mundo carnal, as coisas do pecado. Não é isso. É se referir às coisas lícitas para aqueles que são crentes, ou então vamos dizer para o mundo cristão. Sim. Existe um mundo secular, ou mundano, vamos assim dizer. E existe um mundo cristão. Existe um mundo cristão. Glória a Deus nas alturas. Sim. Existe um mundo cristão. Então, no mundo cristão, todo aquele que faz parte dele, ou então os cristãos têm que observar as leis que fazem parte desse mesmo mundo cristão. Tem que observar. E existem aquelas coisas que são lícitas, que o cristão pode praticar, que não ferem a lei do Senhor Deus vivo, a lei do Senhor Deus eterno. Por isso como Paulo também era jurista, temos aqui também um jurista, um advogado. Paulo era também um advogado, brincadeira. Paulo era um advogado, um doutor formado em advocacia. Glória a Deus. Sim. Isso, um fato novo, não sabia. Sim, Paulo era um doutor. Era um advogado. Mesmo se o Hebreu já leu, como qualquer um que está aqui, creio que já leram. A Epístola aos Romanos, ele usa muitas expressões jurídicas. Sim. Eu me lembro que, enquanto meditava numa das passagens, e agora me recordo, eu sabia que o Paulo frequentou a escola de Gamaliel, né? E era doutor. E eu me perguntava, mas o Paulo ele tinha uma sabedoria. Será que os homens do direito foram buscar essas expressões na Bíblia?
Ou como então? O Paulo falava coisas assim muito jurídicas, muito atuais. E aquilo que suscitava em mim muita curiosidade. E agora tenho a confirmação que realmente era jurista, era um doutor da lei. Aleluia. Muito forte, pastor, muito forte. Certo. Tinha uma formação, chamo eu, né? Vamos assim dizer, duplo caso, que é a chamada Lei de Moisés. E se tornavam escribas. Os escribas eram doutores também da lei, eram pessoas versadas a lei, quer dizer, dominavam as grandes escrituras que diz respeito à lei de Moisés. Quer dizer, quando fala de lei, também abrange os profetas, sim, mas eles resumiam isso tudo que chamando de lei, embora havia vezes que eles separavam e diziam a lei e os profetas, sim. E eles se formavam nisso, na lei dos homens, também na lei do Senhor Deus vivo, para dominar. E Paulo também foi formado nisso. Ele versou-se em direito, mas também no que na lei ligada à religião judaica, porque ele era fariseu, era formado nisso. Glória a Deus. Por isso na sua epístola, não só aos romanos, aos gálatas, e até mesmo lá no livro de Hebreus, ele usa muitas expressões jurídicas, como a abnegação, a prorrogação, enfim, todas as expressões que os juristas usam muito, que são usadas no mundo jurídico. Enfim, então é nisso. E ele usa essa expressão também, que é outra expressão jurídica, lícito, ilícito, enfim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por causa disso. Porque ele entendeu que mesmo tendo ele privilégio das coisas que no mundo não como algo ou coisas que lhe convinham, porque ele bem achava que tinha que renunciar muitas dessas coisas, mesmo as mesmas sendo lícitas, para poder alcançar o seu objetivo. Ele queria mais de Deus. E isso que acontece quando você quer mais de Deus, quando você quer experimentar mais de Deus, quando você quer mais de Deus, quer ver mais o poder de Deus, a glória de Deus, quando você quer alcançar, você tem um objetivo e você quer alcançar o seu objetivo mais de forma rápida ou então imediata, você vai fazer aquilo que nós chamávamos antes de loucura. Você vai fazer loucura. Claro que existem coisas que, por mais que você faça loucuras, tem que chegar o tempo de Deus. Sem que o tempo de Deus chegue, você não vai receber, você vai correr, mas ainda assim, Deus vai dizer, não, ainda não chegou o tempo, porque você ainda não está preparado. E até que chegar o tempo de Deus, Deus vai entregar a você. Mas existem aquelas coisas que nós podemos fazer loucura e Deus vai acabar nos concedendo aquilo que nós estamos a desejar, que estamos a buscar. Glória a Deus. E ele queria mais de Deus, queria ser diferente dos demais apóstolos. E ele renunciou até aquilo que era lícito. Louvado seja Deus. Ele ainda continuou dizendo, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus, isso é muito forte. É lícito dormir, é lícito comer, é lícito, glória a Deus, o irmão ou a irmã, glória a Deus, que tem seu marido, que já é casado ou casada, glória a Deus, dormir com seu parceiro, com seu esposo, sua esposa, Jesus Cristo, é lícito, glória a Deus, enfim. Mas há vezes que a pessoa renuncia a isso, como nós estamos aqui, não é? Poderíamos estar deitados a dormir. Você poderia estar lá a dormir, é uma matânica, tá? Poderia estar a dormir, mas está aqui a renunciar. Renunciou o sono, está a vigiar. Sim, é lícito dormir. Salomão disse, quão suave é o sono do trabalhador. Quer como, não como muito, mas suave é o seu sono.
É lícito. Mas você não vai se deixar dominar por essas coisas, não se vai deixar dominar. Pelo sono, toda hora dormir, não vai se dominar pela comida, só come, que come. Nesse caso, tira um tempo para jejuar. É lícito que, nesse caso, ter estar no leito com seu marido, com sua esposa, para quem já é casado, mas não se vai deixar dominar por isso, a ponto de se tornar lascívia, e isso já é idolatria. E idolatria é pecado e é algo abominável diante de Deus. Então você vai renunciar à cama certas vezes para estar em oração com o Senhor, em jejum, glória a Deus, com o Senhor Deus vivo. Falo principalmente daqueles jejuns totais, ou seja, você não deve ter contato com o esposo, com a esposa, excetuando os jejuns parciais, glória a Deus, como os demais já não desejados, enfim. Glória a Deus, e também por muito tempo, né? Nesse caso, por uma semana, você vai fazer uma semana, 2 semanas, principalmente uma semana, não faz muito sentido manter contato ou relações sexuais com o marido. Glória a Deus, para quem é solteiro, isso não faz parte. Está fora. Louvado seja o nome do Senhor. Deve aguardar, foi esperado no céu, e assim o horário sua fé. Porque nosso Deus é fiel. Mas você não é lícito vestir-se bem, mas você não vai se deixar dominar. Glória a Deus. Mas vestuário, a ponto de vida que é de ficar aflita, ficar perturbada, porque cada domingo, ou cada reunião que você frequentar, tem que ir com uma nova roupa, com um novo calçado. Cada vez que você for à escola, cada vez que você for ao trabalho, tem que ir sempre com uma nova roupa. Como alguém uma vez me tinha dito, que vai comprar 30 fatos, 30 pares de calçado, ou 30 fatos, cada dia é um fato, até terminar o mês. Cada dia é um fato, cada dia é um fato. Eu olhei para ele e disse, isso é uma autêntica vaidade. Uma autêntica vaidade, cada dia é um fato. Há pessoas assim. Amontou só um quarto mesmo, só um compartimento, só para roupa e calçados. Roupa e calçados que nunca mais pôs. Está tudo lá amontoado. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. A obra da vaidade é um autêntico engano. Sim. Tá vendo? Então, significa que esse já se deixou dominar. Deixou dominar. Tem que se apresentar, se exibir, vestir. Isso aqui quando eles me virem, eles têm que me sentir. A irmã fulana, quando me vir, tem que me sentir. Aquela irmã armada, não sei de quê. As mulheres têm muito disso, né? Eu estou a falar aquilo que eu próprio já ouvi, não é? A irmã fulana, quando ele me vir, tem que me sentir. Hoje é hoje. E há pessoas, já ouvi pessoas, porque não tem roupa nova, não aceita ir na igreja. Porque não tem roupa nova, tem que ter roupa nova. Já vi assim, senhoras, mulheres nesse caso, tem que ter roupa nova. Para não falar uns até que são homens, porque a roupa que não está bem engomada, ou então a roupa que ele quer pôr não está engomada, não vai à igreja também. Não foi à igreja, pastor, porque a minha esposa, a minha mulher, não engomou a roupa que eu queria pôr. Mas você só vai à igreja por quê? Só vai à igreja quando a roupa que você quer pôr está engomada. Está a entender? É isso. Quero saber se a roupa que eu quero pôr, eu já pôr. De repente notei que não estava em condições, apesar que eu fiquei aflito, fiquei perturbado, porque
disse, não, tirei logo. Houve vezes até que eu pus, já tinha posto, já me tinha vestido, ou já tinha vestido, tinha posto as calças, vamos dizer, camisa, enfim, isso tudo. Mas quando eu percebi que alguma coisa não estava bem, tive que tirar. Tirei e procurei pôr um modo que se calhar nem tinha pensado. Isso tudo é passageiro. Isso é passageiro. Se pudesse até ia pegar saco de chinelo. E eu até, quando eu até dizia isso, a pessoa dizia, porque agora você vai escandalizar as pessoas, agora chinelo na igreja, sabe sair que é minha vontade. Que mal mesmo quando põe sapatos. Quer dizer, é um inconforto autêntico. E só põe sapato máximo, a duração máxima dos sapatos nos meus pés, ou os meus pés nos sapatos, é 2 horas. Quando passa de 2 horas, fica já muito difícil para mim, muito difícil. Para os que estão lá na igreja, por exemplo, os que se frequentam lá, se calhar não tem percebido por que eu faço aquele movimento. Eu estou lá de pé, ao lado do altar, bem ao lado dos degraus, né? Do altar. Mas de vez em quando eu tenho que entrar lá no quarto dos pastores. Eu quero estar. E eu tenho que descalçado porque não posso voltar no salão descalço. Então eu tenho os calçados. Tipo aqui, relaxar. Depois torno a calçar e volto no salão. Fica muito, mas muito difícil. Mas eu parei de pôr sandália porque eu queria até mesmo nos domingos começar já a pôr sandália. Mas eu vi as pessoas, umas olhavam para mim de cima para baixo, quer dizer, umas estavam meio escandalizadas, porque eles disseram, pastor, isso aqui está de sapato, o pastor está de sandália. Então, para não os escandalizar, preferi parar com isso. Porque eu vi também alguns rapazes já estavam a imitar, alguns obreiros também, e começaram a pôr sandálias. É sempre assim, né? Um começa e os outros também começam a seguir. Pronto, parei de pôr sandálias. Não é que não ponho sandálias, mas é assim nos cultos, sábado, domingo, enfim. Porque pondo sandália eu me sentia mais à vontade, eu sinto mais à vontade. A irmã Helenice perguntou se o pastor era do interior. Não percebi essa pergunta da irmã Helenice. Do interior, mais ou menos, ou por exemplo, interior do país, ou o que é? Não percebi. Não percebi a pergunta. Glória a Deus, glória a Deus. Então tenho que me esforçar bastante e pôr sapatos aqui, vamos. Glória a Deus. A irmã, ela nem sei se era da roça. Quer dizer, vamos assim dizer, na verdade eu nasci, como dizem aqui em Angola, no Quimbo. Nasci no Quimbo, mas vim muito cedo aqui em Luanda, quando eu ainda era menino. Vi já aqui em Luanda, mas isso é algo ligado, é o meu ser, quer dizer, é a minha natureza, assim como também há coisas que eu não pratico já desde criança, até certos alimentos que muitos chegam pasmos, né? Muitos até duvidam se eu sou mesmo lá dessa região. Eles dizem, não pode, como é que alguém que é dessa região não come isso, não come aquilo, não sei o que. E muitos pensavam que isso fosse questão de doença. E alguém até já chegou de indagar até a um técnico de saúde. Mas calma, o meu amigo, assim. Então ele disse, isso é muito normal. O organismo dele. Os meus pais também, quando ainda criança, eles viam e achavam isso que fosse uma anomalia, que fosse uma enfermidade. Pegaram muitos comprimidos, começaram a dar para ver se viesse a superar aquilo. Perceberam que aquilo não dava resultado e foram buscar medicamentos ou produtos
caseiros, nem com isso o resultado. Depois perceber, não, isso se calhar já tem a ver com o organismo dele. E pronto, já não insistiram mais. E quando viemos aqui em Luanda, aquilo continuou. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu percebi que é mesmo o meu organismo. Já os meus irmãos e outros tantos que são de lá, onde eu nasci, eles se dão com tudo e bem, põem sapatos, põem, enfim. E muitos deles lá mesmo no tempo andavam até descalços. Enquanto que nós, graças a Deus, calçados não nos faltava, tínhamos sempre calçados. Glória a Deus. Enquanto os outros tinham que pôr calçados de pau, de madeira, os andarem de chinelo já cortado, só um pedaço de chinelo. Uns é mesmo descalço, mais velhos e crianças, enfim. Onde é que iam encontrar chinelos ou calçados? Uns andavam de calções rotos, até as nádegas aparecerem. Mas nós, graças a Deus, nossos pais sempre nos mantinham em ordem, glória a Deus, sempre compravam-nos roupa, enfim. E ele também, como era alfaiate, de vez em quando ele também fazia algumas coisas e dava-nos, e assim íamos, glória a Deus. Mas a questão já minha é algo já um pouco, quer dizer, um pouco anormal, né? Um pouco mesmo, eu digo anormal no bom sentido, não no sentido negativo, apesar de que muitos podem achar isso como algo negativo. Eu sinto mais à vontade quando tenho sandália nos pés, por isso até mesmo por casacos, ou então, lá no Brasil chamam de paletó, nós aqui chamamos de casaco, em Portugal também se chama de casaco, assim como fatos, enfim, lá no Brasil eles chamam de paletó. Eu não me sinto muito bem, por isso quando eu ponho o casaco, muitos até ficam assustados. Eu pôs casaco, ou pôs paletó, eu sinto-me mais à vontade, quer dizer, e não só o próprio clima em si também, o próprio clima em si não ajuda em nada. Eu tenho o meu organismo é meio complicado, mas não quero falar disso, não quero prosseguir falar disso, coisa que não tem muito interesse. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, mas nesse vezes que eu chamo de Deus, né? De criança, obviamente, porque até eu contei um pouquinho do meu testemunho, até quando eu nasci, houve uma manifestação que meus pais não entenderam nada, mas depois, alguém teve que lhes explicar para que entendesse. Assim aconteceu quando nasceu o Senhor Jesus Cristo e tantos outros, né? Glória a Deus nas alturas. Que muitos não entenderam nada, como João Batista também quando nasceu. Glória a Deus, embora o pai já tinha tido uma visão do anjo que lhe havia aparecido muito antes do filho ter sido chegado. Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Por isso muitos até hoje, por incrível que pareça, até eu nem sabia, só hoje que estou a me perceber. E já ouvia isso no meio da nossa família, dos meus familiares. Uma minha irmã já dizia isso, e alguns vizinhos também, antes de eu me converter, depois que me converti, no meio da igreja também, nada quando havia pessoas assim a questionar, a se perguntarem, e aqueles chegavam sempre nos meus ouvidos, não é? E aqui, aí mesmo aqui onde está no que fica, onde está a sede, também, afinal de contas, já ouvia conluio no meio dos obreiros e obreiras, né? Alguém me tinha falado isso. E o conluio não é que estavam aí a falar mal, que estavam se questionar acerca da minha pessoa, quem realmente é o pastor Rufino. Vemos que ele é muito diferente, uns começaram a perguntar se ele é mesmo daqui, e onde é que ele é, afinal de contas, enfim. Isso de coisas que até não faz sentido, cara. Não adianta falar. Enfim, no meio mesmo dos pastores, entre eles, quando eu falo que eu sou de X, uns acham estranho, porque como é que pode então alguém que lá não come isso, não come aquilo, mas isso é muito normal, né? Isso não significa nada, mas uns acham que isso não é algo normal, é algo completamente anormal.
Em parte até dou-lhes razão, né? Porque lá onde eu nasci, na terra onde eu nasci, as crianças, os bebês já nascem nos seus primeiros dias, a partir já do sétimo dia em diante, já começa a comer fungos, tá vendo? Fungos de bombom. Mamãe da pataca. Já começa a comer fungos de bombom. Porque assim está chegando, fungos de bombom. Então eles ficam pasmos, como é que pode alguém que nasceu numa região como aquela e não come isso, não come aquilo, enfim, isso tudo. E eles esqueceram até que quando eu nasci, 3 meses que eu não comi isso. Durante 3 meses. E quando comecei a comer, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Mas essas pessoas ficam escandalizadas por causa disso. E tantos outros, né? Tantas outras coisas que eles observam em mim, que eu até nem dava conta. Sim, então as pessoas dizem, não, esse pastor. Até quando eu fazia curso de inglês, os meus colegas começaram a questionar, até o próprio professor, a questionar, começaram a indagar, calma aí, qual é o seu alimento favorito? Aqui já estamos já a conversar, não é? Aqui só estamos a conversar. É verdade, imagina, pataca. Quem não come é estranho. E aposto que não come só se alimenta. Pois muitos duvidam, até mesmo obreiros entre nós duvidavam, dizendo, ele come lá, ele come. Um homem que não come comida vai ter força de estar aqui a falar, a fazer o que ele faz, não come. Aquele come, mas quando ele chega lá, ele come. Obreiros diziam isso. Porque achavam impossível um homem. Mas eu como só porque não como aquilo que eles acham que eu tenho que comer, então ficam escandalizados. E por causa disso até eu me esforcei bastante até para comer estes alimentos, estes manjares. Nem com isso meu organismo aceitou. Tive várias consequências. Aquilo até me fez muito mal. Cheguei até depois a ter problemas de gastrite por causa de tanta insistência, tanto insistir. Tive mesmo que parar. E graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então deve ficar na voz. E Paulo disse que o manjar por vento vai por mais. Se a ver com o reino de Deus, eu faria tudo mesmo para fazer, para comer. Mas como não tem nada a ver com o reino de Deus, não prejudica nada que diz respeito à salvação. E também mesmo na questão da saúde, não prejudica nada porque existem outros alimentos. E assim vamos avançando. E vamos avançando. Até o professor e os colegas ficaram pasmos, começaram a questionar se eu sou realmente, de forma mais distante, né? Quando eu disse, não, eu nasci aqui em Angola, província, eu disse, não. Mas eu estou aqui a nos agravar. Nós nunca ouvimos você não sei se eu disse, mas nem com isso ficaram convencidos. E o meu professor foi mais distante, o professor de inglês, ele disse, você tem um sotaque semelhante a de um povo lá no Reino Unido. Tem um sotaque semelhante a um povo lá no Reino Unido. Até o seu inglês é semelhante. Muito bem, vamos terminar.
glória a Deus nessas alturas. Ele disse-me, eu vou enviar-te um áudio para tu ouvires e vais perceber que o teu sotaque, que a tua pronúncia, enfim, é semelhante a de um povo lá do Reino Unido. Por isso, todos que me ouvem assim a falar ficam assim pasmos. Eles pensam que eu não sou angolano. Até um professor de língua inglesa, já há bastante muito tempo, desde os anos 2004, 2005, 2006, e ela até tem um centro profissional que é muito conhecido nessa área onde eu vivo. Quando nos primeiros dias ele me ouviu falar, ele até estava a lecionar, ele parou de lecionar e ficou assim a prestar atenção, porque ele formou muitos, e não só, muitos desses são professores, e já se consegue perceber, não, esse mesmo daqui, enfim, pronto. Enfim. Mas ele, quando me ouviu a falar, ele logo parou de dar aulas e ele ficou assim a prestar atenção, quer dizer, ficou completamente distraído a ouvir-me. Só passado alguns minutos eu percebi o que é que estava realmente a se passar. Só que ele não falou nada, ficou só calado, ficou só assim, olhando para mim até quando a conversação terminou e fomos-nos embora. Louvado seja Deus. Não falou um dos pastores que falou algo que bem importa dizer, né? Mas são coisas que, pronto, são coisas que eu só estou a partilhar, só estou a falar, não sei o porquê que também estou a falar. Se calhar Deus assim quis que eu dissesse que eu compartilhasse um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu testemunho para com todos vocês, e glória a Deus. E porque também é algo bom, não tem nada a ver com pecado ou carnalidade. Acredito que, glória a Deus, ninguém vai ser prejudicado ou vai se sentir mal. Glória a Deus. Uma irmã, Helenice, disse que pode fazer uma pergunta. Pode sim fazer, sim. Se o propósito de Deus na vida do homem tem um limite, na vida do homem ou de uma mulher tem um limite. Bem, é o seguinte, os limites do propósito de Deus têm a ver com aquilo que tem com a sua lei, nesse caso, né? A observância da sua lei. Na verdade, quando Deus faz que tem um propósito para com alguém, faz-lhe promessas. Faz todo o propósito de Deus na vida de alguém seguido de promessas. E todo o propósito de Deus sempre, glória a Deus, tende a se cumprir na vida de alguém. Agora, as promessas podem não se cumprir na vida de alguém. É possível que uma promessa na vida de alguém, que Deus tenha feito na vida de alguém, não se cumpra. Não que Deus seja incapaz. Não que Deus seja infiel. Deus não é infiel, Deus também não é incapaz. Mas, em muitos casos, também depende do homem. O homem tem que participar, tem que cooperar. Se o homem endurecer o seu coração, é complicado. Deus não pode fazer nada. Deus procura convencer, procura levar o homem a fazer aquilo que Deus quer que ele faça para que a promessa dele se cumpra na vida do homem e da mulher. Mas se o homem não der conta do recado, aquilo passa. Aquilo passa. Mas o propósito tem de se cumprir na vida de alguém. Agora, é possível que também não se cumpra na plenitude. É possível. Como também é possível que se cumpra não no tempo que Deus a princípio tenha marcado, né? Veja, por exemplo, o propósito de Deus para com os filhos de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que eles ficariam 400 anos no Egito. Mas na verdade houve o acréscimo de mais 30 anos. Por quê? Porque o que foi o libertador, quando Deus percebeu que ele já estava, ou que já tinha chegado o tempo, Deus percebeu que ainda não estava preparado. Tiveram que se passar mais 30 anos. Embora ainda estávamos dentro do quarto século, ainda assim passaram os 30 anos. E quando Deus foi ter com ele, lá no monte onde ele estava para sentar as ovelhas do seu sogro Jetro, nesse caso o Vale de Moisés,
Moisés quis negar, ou até negou, não quis ir. Deus teve que ficar chateado com ele e ameaçá-lo. Só assim ele acabou aceitando. Caso contrário, ele não teria ido. Caso contrário, não teria ido. Quer dizer, o propósito de Deus se cumpriu na vida dele, mas ainda assim não se cumpriu, a princípio não foi no tempo marcado que Deus, ou então, que Deus já havia falado. Claro que Deus quando prometeu a Abraão, não disse que quando fosse logo já se completasse a quarta geração, então no primeiro ano da quarta geração, que é no quarto século, ou então no começo do quarto século para alguém que visitaria eles. Deus não havia falado isso, só disse a quarta geração. E tendo em conta que uma geração pode ter duração de 100 anos ou um século, quer dizer, 70, 80, 100 anos, vamos dizer. Então, haviam se passado já 4 gerações. Louvado seja Deus. 430 anos. Louvado seja Deus. Que isso aí, eu acho que já tinham entrado no 5º século. Por quase mais 30 anos, aqui já estava no caminho do 5º século. Ainda assim, o propósito de Deus se cumpriu. Mas, na verdade, não se cumpriu no céu todo, na vida. Porque a vontade do Senhor é que ele, mas, infelizmente, aquilo que Deus tinha pensado que não por quê? Porque Moisés se deixou induzir a ele sabe nós vamos ter que terminar. Meu sinal já não está tão católico, já não está católico. Glória a Deus, está a falhar já bastante, por causa também da hora, né? Enquanto glória a Deus, o dia vai clareando, o sinal vai ficando mais fraco. É isso, tem a limitação, se cumpre, e aí nisso está
o limite. E a própria promessa, o próprio propósito, como eu disse, é seguir de uma promessa. E para que se cumpra o propósito de Deus na vida de alguém, é necessário que a mesma pessoa observe a lei do Senhor. Tem que observar a lei do Senhor, tem que viver a lei do Senhor. Para que o propósito seja efetivo. Porque se o homem ou a mulher não viver a lei do Senhor, não andar segundo os preceitos do Senhor, não vai se cumprir o propósito. Não vai. Mas o pastor disse que o propósito não se... Sim, não vai se falar. Até que ele seja convencido. Por isso, enquanto o homem estiver a fazer aquilo que não agrada a Deus, os anos vão se passando. O pastor disse que Moisés ficou aqueles anos, quer dizer, mais 30 anos, para que ele fosse para o Egito e libertar o povo. Mais 30 anos. Porque muito antes disso ele não estava preparado. Agora imagine se ele estivesse vagueando ou tivesse continuado mais anos lá no palácio. Acredito que não teria voltado no ano 30, depois dos 400 anos. Teria voltado se calhar 20 anos, mais de 20 anos depois, ou 40 anos depois, ou se calhar 50 anos depois, ou nesse caso 30 mais 20, 30 mais 40, enfim. É nisso. Então Deus faz tudo, glória a Deus, para levar o homem, glória a Deus, no seu caminho, no lugar certo, e aí preparar o homem para que o seu propósito venha a se concretizar, venha a se cumprir. Nem que seja somente para levantar o homem e usar ele para, através dele, levantar mais uma outra pessoa. A vez que Deus faz isso, glória a Deus. Então ele não está. Deus levanta o Edir Macedo e bem sabia que ele não ia durar muito tempo, que facilmente ia se corromper mais com o intermédio dele. Deus queria levantar o seu servo, para que o seu servo, glória a Deus, começasse com a sua obra. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. É uma pergunta que a irmã Yolanda fez, mas eu vou preferir responder em off. Glória a Deus, em privado, irmã Yolanda. Não é que seja assim tão ruim, né? Mas tu a olhar mais pelo tempo. Glória a Jesus Cristo. Vou responder em off. E se Deus o permitir, quando voltarmos para a nossa reunião amanhã, eu poderei falar de forma aberta. Glória a Deus. Mas muito antes disso, poderei dar já a resposta à sua pergunta. Glória a Deus. A irmã Yolanda fez uma pergunta dizendo, vou só já falar aqui a pergunta. Se o homem ou a mulher pode manter relações sexuais? Sim. Com seu marido ou com sua esposa, o homem nesse caso, no período em que a esposa está ou estiver grávida. Glória a Deus. Eu vou poder falar disso de forma aberta mais tarde, mas muito antes disso vou dar já a resposta à irmã Yolanda. E em privado, glória a Deus. Agora a irmã Perpétua está com a mão levantada. A irmã Perpétua. Pai do Senhor, pastor. Tu está aí? Sim, pastor, estou aqui. Bem rápido, pode falar o que tem que falar. Pastor, eu queria... Sim. Sim, queria uma oração, porque queria uma oração para minhas filhas, por causa do problema da rebeldia. Irmã Perpétua, não consigo ouvir, irmã Perpétua. Eu disse que eu queria, pastor, queria uma oração para as minhas filhas por causa do problema da rebeldia, que cada vez mais, eu tinha explicado no pastor que as minhas filhas foram atacadas com o espírito de rebeldia, só que cada vez mais está a piorar. E hoje passei todo dia a chorar porque as coisas estão a correr muito mal por causa disso. Tá bem, vamos orar. Vamos orar. Apesar de que esse caso, sendo elas também já adultas, elas têm mesmo que se converteram. Então a irmã Perpétua tem que chorar mesmo por elas, como está escrito, né? Chorai por vós mesmas, pelos vossos filhos, para que Deus toque nos seus corações
e elas sejam convertidas. Glória a Deus, sejam transformadas, vão saber honrar os pais ou então a mãe, para que, glória a Deus, se prolongue os seus dias sobre a fonte, como está escrito. Glória a Deus nas alturas. Vamos orar, levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, na vida da irmã Perpétua e na vida das filhas dele, Senhor. Esse demônio que está a causar isso, esse espírito maligno que tem usado as filhas, meu Deus, com espírito de rebeldia, sejam repreendidos, sejam expulsos, em nome de Jesus. Saiam dessas vidas, solte a vida das filhas da irmã Perpétua, espírito de rebeldia, sai delas, em nome de Jesus. Pai, pela tua compaixão e misericórdia, sejam libertas, em nome de Jesus. As filhas da irmã Perpétua sejam livres pela tua graça e misericórdia, Senhor. Sim, em nome de Jesus, para que elas venham buscar ao Senhor, possam, glória a Deus, saber honrar a mãe, sem haver porta aberta, meu Deus, da parte da mãe, que o Senhor também tenha compaixão e misericórdia, seja fechada a porta. Se não há nada disso, se são mesmo demônio que as usa para afligir a mãe, sejam repreendidos os demônios, sejam repreendidos os demônios, espíritos maus, espíritos demoníacos, saiam delas, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Haja libertação, haja livramento, que o Senhor Deus vivo tenha compaixão delas, que o Senhor possa convencê-las. Oh, Santo Espírito de Deus, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor, as filhas da irmã Perpétua, Senhor. Sejam convencidas, sejam elas convencidas. Oh, aleluia. Sejam elas convencidas. Sim. Glória a Deus. Para que possam buscar ao Senhor. Aleluia. Ao vivo Deus. Ao eterno Deus. Ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus da eternidade. Ao Deus da redenção. Glória. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. O que aconteceu? Deus nas alturas. Diga amém, alegria e de louvor para a sua vida. É isso que eu queria até falar com a situação. O que eu havia pensado estava para se basear nisso. Mas como nós não fazemos nem falamos aquilo que queremos falar, nem fazer aquilo que queremos fazer, glória a Deus, mas sim aquilo que a gente faz e a gente fala. Sim. Assim acabei falando o que o Senhor queria que eu falasse. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Perpétua. Glória a Jesus. Desculpa, eu comprei uma Bíblia para a mais nova, porque a mais nova é que está agora com muita rebeldia e ele é que não lê a Bíblia. Então, essa Bíblia eu quero que o pastor diga uma palavra, quando eu lhe entregar, ela vai receber e pôr em prática, ler, porque as outras conseguem ler, mas ela não. Ela não. A menor, a mais nova. Mas faça uma coisa, não obrigue a adorar a Deus, buscar a Deus, senão o que vai acontecer? Vai acontecer como já aconteceu com tem acontecido com muita gente. De tanto obrigar, ela vai ficar mais rebelde e chateada, porque vai se sentir constrangida a fazer aquilo que ela não quer fazer, e umas depois, pronto, faz, parece aceitou, mas tudo na outrabice, tudo na mentira. Tudo na mentira. Então, levar sempre que com sabedoria. Você vai orar, como eu vou orar primeiro, depois que entregar a ela, e creio que ela vai aceitar em nome de Jesus. E assim vamos. E em tudo. Não dizer, filha, vamos orar. Não sei o que. Tenta ainda falar com ela, com calma, mostrar o que é, o que não é, segundo as Sagradas Escrituras. Se ela disser que não, então deixa. Vai orando para ela, o próprio Deus vai tocar nela. Porque há vezes que Deus quer trabalhar. O Santo Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa trabalhar. E para trabalhar, precisa encontrar espaço. Por vezes, nós, os homens, ocupamos o lugar
de Deus, o lugar que o Santo Espírito deveria ocupar para fazer a sua obra. E quando nós nos colocamos neste lugar e querer fazer a coisa ou aquilo que o trabalho que é do Santo Espírito, então ele já não vai fazer, vai dizer, então já que você quer fazer, que você faça. Eu não estou lá. E aí o diabo vai acabar resistindo a pessoa, né? A pessoa, o diabo, nesse caso, vai se opor e vai endurecer o coração da pessoa para que a pessoa não creia. Mas se a pessoa deixar ou der o lugar ao Santo Espírito, o Santo Espírito vai entrar em ação e vai fazer a sua obra. Vai dizer, Senhor, eu não posso nada sem o Senhor, e também não posso convencer, não posso mudar, transformar a vida de ninguém, que o Senhor entre em ação. E você, no tempo certo, glória a Deus, vai também entrar em ação. Amém. Amém. Cooperando com o Santo Espírito. Quando é para falar, fala. Quando não é para falar, fica calado, fala. Glória a Deus. Sim, em Deus e tem. Amém. Quando você não fala, não puder falar, vai falar com Deus. Parece que não está a trabalhar, mas trabalha. E o trabalhar de Deus é bem diferente de nós os homens. Glória a Deus. Levante essa Bíblia. Daí eu consigo, irmã Perpétua, a Bíblia. Tá sim, tá sim. Levante ela, vou consagrar. Pai, seja consagrada esta Bíblia. Sei que é a tua palavra, Deus. Sim, seja consagrada. Com o fogo do alto, com luz, com amor. Em nome de Jesus. Virtude do Santo Espírito. Quando a irmã Perpétua for entregar a filha dela, ela só de olhar na Bíblia não vai resistir. Vai sentir uma atração. Vai sentir uma afeição por ela. Sim. Glória a Deus. Na verdade, pela pessoa de Jesus Cristo. Porque é a Sagrada Escritura. E é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. São as letras, as sagradas letras. Ela vai sentir uma atração, uma forte atração por ela. E vai receber, não vai resistir. E quando ela abrir e começar a ler, vai sentir os seus olhos se iluminar, a se abrir. Para entender, não só entender, mas sentir uma forte paixão. Glória a Deus, pelas Sagradas Escrituras e na pessoa de Jesus Cristo. E assim ela vai buscar, vai chorar, vai cair no chão, meio prostrada, e vai chorar. Assim ela entender o que estará acontecendo. E assim vai ser a conversão dela. Ela vai ler essa palavra, vai amar essa palavra. De dia e de noite vai meditar nela, em nome de Jesus Cristo. Seja ungida, seja consagrada. E assim também quando ela tocar nela, de olhar e tocar os demônios que têm perturbado, eles vão fugir, vão largar ela. Sim, seja ligado aqui na terra, esse também seja no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Nela Lopes está com a mão levantada. Vamos a isso. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Amém. Pastor, só tenho aqui uma questão. Queria saber, será que é lícito o homem trançar o cabelo da mulher? Pastor, como muitas das vezes quando passa na... Pastor? Pode falar. Queria saber se é lícito um homem trançar o cabelo da mulher. Que sim? Já terminou essa irmã Nela? Essa sim, não é? lícito o homem trançar o cabelo. Muitas das vezes quando vamos às vezes tem homem que trança, que eu queria saber se, para mim é algo normal, mas agora eu queria saber se na da escritura é algo que é algo que convém ou queria saber. Tá bem, já percebi. Essa pergunta, calma. Então, a parte que a minha irmã já me havia feito essa pergunta, acho que não cheguei a responder. Acho isso, né? WhatsApp. Acho isso. Acho que também não poderia. Assim, me esquecendo.
corte de obras, não de acordo com as Sagradas Escrituras, não é aos homens. O primeiro diz que ele diz que a própria natureza também ensina que os homens devem rapar o cabelo, como muitos fazem. Se não fizer, amém, mas rapar é fazer corte, digamos assim, não corte daqueles cortes excêntricos, porque a Bíblia também proíbe cortes escandalosos, né? A Bíblia fala até de cortar cabelo de forma arredondada, quer dizer, deixar o cabelo aqui na parte de cima todo crescido, mas na lateral rapa tudo muitos escandalosos fazem de corte esse. Corte muito estranho, corte de demônio, porque há cortes que vem mesmo do inferno aqui para glorificar demônios, porque há demônios assim. Só são Jesus. Mas aos homens, Paulo fala, devem rapar o cabelo, manter o cabelo limpo. Glória a Deus, aqueles cortes, glória a Deus, que faz com que o cabelo esteja limpo. Se for escovinho também, amém. Glória a Deus. Mas há uns que é só reduzir, né? Porque o cabelo, por exemplo, o cabelo de um negro não é semelhante ao de um branco. De um homem branco, digamos assim, é diferente. Então, o homem branco, mesmo não fazendo escovinho, ele pode simplesmente endireitar o seu cabelo, reduzindo para que não fique crescido demais, então, coisa do gênero. Glória a Deus. E aquele que quiser fazer escovinho, nesse caso como negro, porque aos negros convém mais assim, fica bem mais melhor assim. Assim vai. Assim vai. Mas agora as mulheres, sim, as mulheres devem manter o cabelo, não rapar o cabelo, já ao contrário, não rapar o cabelo e não glória a Deus, aleluia, e não rapar o cabelo sim, porque as pessoas podem dançar o cabelo, pode fazer aquele forno necessário fazer, desde que não exceda. Não, pastor. Com esse gênero, enfim, isso tudo. Sim? Pastor, desculpa, a questão não é essa. A questão, sim, eu sei que normalmente os homens não podem trançar o cabelo, deixar crescer o cabelo, mas a questão era, por exemplo, a pessoa que me trança é um homem. E isso nunca me questionou, mas agora, né, que eu agora sou crente, e eu me questiono como os valores foram intervertidos, e eu me questiono se é lícito que ele trance o meu cabelo, né? Se é lícito que ele, muitas das vezes é mais as mulheres que trançam, que trabalham no salão das mulheres, né? Mas tem homens que trançam cabelo, não sei se o pastor está entendendo mais ou menos a minha questão. Já entendi, eu queria chegar até lá, por isso há coisas que eu gosto de explicar. Não é que eu não entendi a pergunta, eu entendi, só que há coisas para deixar mais claro, eu tenho que explicar biblicamente, para que quando eu chegar no objetivo, a pessoa possa perceber sem deixar dúvidas. Amém. Eu entendi muito bem a pergunta. Glória a Deus. Então, agora, como eu dizia que as mulheres podem trançar sem cabelo, porque assim também reza a própria natureza e a lei de Deus também confirma isso, ou então permite mesmo isso. Glória a Deus. Mas já os homens é algo excessivo, ou então excepcional. Uma coisa com Sansão, vejo que mesmo Sansão fez crianças, porque passava da permissão do Senhor, porque foi Nazireu. Por isso que aqui a questão que eu disse é algo excepcional, a questão de ser que é Nazireu é algo já excepcional. A pessoa faz um voto durante um certo tempo, depois quando termina tem que rapar no cabelo, ou então o próprio Deus é que manda o homem fazer o voto, e o homem só vai rapar quando Deus também disser rapa. E há aqueles que Deus diz que não vai rapar, vai ficar assim toda a vida, como foi com Sansão. E já muito antes de nascer, Deus falou aos seus pais que eles teriam um filho, e o filho seria nascer, não poderia rapar cabelo, nem beber vinho, nem coisa do gênero, nem bebida fora. E assim foi. Samuel também foi assim, não foi Deus que começou, minha própria mãe que fez o voto, caso o Senhor lhe abençoasse,
ia gerar um filho, e o filho que ia gerar não ia rapar o cabelo, nesse caso seria nazireno, e pronto, foi assim. Mas de modo normal, os homens têm que rapar sempre cabelo. E Sansão tinha cabelo crescido, e porque não poderia ficar só desorganizado tanto cabelo, porque, como eu disse, normalmente os brancos têm mais cabelo, e cabelo diferente do que os negros. Agora imagina um homem, cabelo tão crescido, desde a infância já nasceu assim, sem rapar cabelo, como é que ficaria o cabelo completamente desorganizado? Aí aquilo até ia afugentar as pessoas, né? É só de olhar para ele. Então ele resolveu, porque tinha uma mulher, que nesse caso Dalila, depois começou a viver com a tal Dalila, embora tinha uma outra mulher, quer dizer, também excedeu, né? Começou a ver já uma vida também desse outro, enfim. Por isso também custou-lhe a própria vida, né? A visão e a vida, assim. Aí assim, pedia a mulher, então, pedia a própria mulher para que fizesse tranças na cabeça, também algo espiritual. Ser tranças, porque também estava lá o segredo do poder dele, e para melhor organizar o cabelo. Agora, de forma normal, por que o homem trança cabelo? É vaidade. Sim, porque de forma normal não deve mesmo trançar cabelo, nem criar cabelo de forma normal, tem que rapar o cabelo. Tem que rapar o cabelo. Agora, o mundo, como disse, sabia como disse o apóstolo João, o mundo fala do que é do mundo, faz do que é do mundo, e o mundo entende os céus. Para quem é do mundo, que fala do que é do mundo, e que faz daquilo que é do mundo, não é problema. E vão se entender mesmo. São do mundo todos. Vão se entender e sem nenhum problema. Mas aqueles que não são do mundo não devem cooperar com as obras do que é do mundo. Não devem cooperar com as obras da carne. Agora, se for, nesse caso, seu marido é nazireu, mais ou menos assim como o apóstolo, em relação à dona Sônia, apóstolo nazireu, mais ou menos o apóstolo, o cabelo que veio já tão crescido. Então é possível que resolva amarrar ou endireitar, fazer alguma coisa. Que já matava, porque ele está fazendo voto de nazireado que não é coisa de vaidade ou que não parte dele próprio, de si mesmo, de forma normal, mas da parte de Deus. Mas se resolver também ficar assim como está, mas também amém, sem nenhum problema. E pronto. Ou então você que é mulher, tem o seu marido faz esse trabalho e pronto, e você quer que o seu marido faça o seu trabalho, aqui também não há nenhum problema, porque é mulher que está a ser trançada. O problema não está na pessoa que está a trançar, o problema está na pessoa que está a ser trançado. Não sei se estou a perceber até aqui. O problema não está mais ou menos na irmã dela que vai trançar o homem, mas é ele, o homem, que está a ser trançado. O problema está nele. Ele sendo homem, a natureza reza que o homem não deve criar cabelo e muito menos trançar cabelo. Então por que ele está trançado? E sendo ele mundano, ele não entende nada. Então aquele que é crente, ao fazer isso, está a cooperar com a sombra dele. Está a cooperar. Se fosse criança já é uma outra coisa. Criança é alguém que não só depende dos pais, mas também não está ainda naquela fase que ele consiga distinguir as coisas, separar as coisas, bem ou mal. É uma outra coisa. Deus também não imputa isso. Porque a criança diz que a mãe trança cabelo é muito normal. Mas quando tiver já numa idade que ele já está a praticar obras do bem e do mal de forma consciente, aí já é uma outra coisa. Por isso eu falei a irmã Perpétua, que não deve obrigar as filhas a fazer, mas tem que obrigar. Vamos orar, quando não querem, fica chateada. Um exemplo só não está dizendo que ela faz isso. Fica chateada, não sei como as falsas testemunhas de Jeová, não é? Se não for lá na reunião deles, não tem direito a comer. Se eu fizer não sei o que, não sei o que. Chega a ponto de ser excluído de até sensacionalismo. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é liberdade, não é libertinagem, mas liberdade. Fala-se, por isso o próprio Deus que nos chama e nos aconselha, dizendo: eis que põe dois caminhos dentro de vós, o caminho do bem e o caminho do mal. Mas aconselho-vos que escolhais o caminho da vida, o caminho do bem para que vivais. Mas se escolherdes o caminho do mal, então com certeza que perecereis. É nisso. Agora, se a irmã trabalha num salão que não é seu, você está lá como simples trabalhador, aí até pondera-se.
Aí até poderem se vão lá aqueles ímpios, os pecadores, querem lá fazer seus cortes daquilo, já é com eles. Aquele já, você está lá simplesmente como trabalhador a complementar e se puder falar com a patroa e dizer, pá, será que a patroa pode me permitir que quando for um homem eu não transar? Pronto, porque não me sinto bem, não me sinto confortável, sinto incômodo. E não só, porque também eu sigo uma doutrina que não me permite fazer isso. Então, se você orar a Deus também, Deus vai dar graça. Veja que na época, na Bíblia, há um relato, uma história acerca de Daniel e seus companheiros. Foi-lhes dito que eles tinham que comer e beber os manjares e os vinhos lá do quê? Lá na Universidade do Rei. Estavam lá, tinham que aprender durante os 3 anos as ciências lá da Babilônia, ou lá na Universidade da Babilônia, para que estivessem dentro do rei, assim, que eles fossem dignos para servirem dentro do rei, tratassem dos negócios do rei, pudessem estar aptos na ciência dos babilônios. E eles, sabendo que aquelas comidas eram comidas, enfim, não só que eram consagradas aos deuses lá dos babilônios, lá do rei Nabucodonosor, eles preferiram abnegar-se disso. Disseram, não vamos beber o vinho, não vamos comer essas comidas também, carnes e coisas do gênero. Preferiram comer só verduras. Quando digo eram consagradas, não estou a dizer que eram consagradas de forma pública ou aberta, não é isso. Porque eles colocaram isso dentro do coração, sacrificar, fazer sacrifício. Glória a Deus. Olha que eram consagradas porque, pronto, estavam diante de um rei imundo, de um rei impuro. E os que serviam também eram pessoas que não conheciam Deus, eram pecadores. É como mais ou menos você trabalha na casa de alguém que você sabe que esse indivíduo, esse tal, é um feiticeiro, é um quibandeiro, é um não sei o que, enfim. Por forças maiores você está lá a trabalhar. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E eles que colocaram no seu coração, oraram a Deus, e quando foram falar com o chefe lá da cozinha, diz a Bíblia que eles acharam graça aos olhos do mesmo indivíduo. Mas o indivíduo diz que testou-os durante 10 dias. Eles também pediram também isso. O indivíduo disse, se perceber o resto, perceberam, estão mortos. E eles perceberam que sempre estavam a comer palos. Por favor, alguém está a falar. Fale, eu vou perecer, eu serei morto. E eles pediram para que os testasse durante 10 dias. E ele assim o fez. E durante 10 dias estavam bem. Deus deu graça a eles. Então, se pedir mais ou menos a patroa orando primeiro a Deus, Deus vai dar graça. E quando vier alguém que seja um homem, quer traçar o camelo, glória a Deus, quer traçar o cabelo, o que vai acontecer? A patroa vai colocar uma outra pessoa que vai fazer aquilo e prontos. E Deus vai dar sempre o quê? Graça. Quanto a isso, louvado seja o nome do Senhor das Vivas. Agora, se for seu próprio salão, você tem que decretar certas coisas. Há coisas que nós temos mesmo que temos que tomar atitude. Sim. Temos que tomar atitude, como eu aconselhei alguém que disse que queria alugar o seu imóvel a alguém que quer vender ou quer fazer daquilo um lugar para vender bebidas alcoólicas. E eu disse, se é para vender bebidas alcoólicas, não. Você estaria a ajudar alguém que quer embebedar as pessoas. E é Babu que disse, você quer embebedar os outros, por que você não prova também a tal bebida? Prova, bebe, e se torne um ébrio para cambalear. Você quer ver os outros se tornarem bêbados, usarem a cambalear, porque você também não bebe, para que a sua ignominia apareça. Então é nisso. Coloca esse limite aqui, só entra mulheres para trançarem o cabelo. Se entra homem por aqueles salões que são mistos, né? Como se diz, unissex, enfim, que entra também homem e mulher, ou homens para raparem cabelo, mulheres tratarem também o seu cabelo, enfim, isso.
e já é uma outra coisa. Mas agora, quer trançar? Não. Já é uma outra coisa. Então, coloca-se limite. Aqui, se o homem se entrou, tá aí homens iguais para fazer corte, aquelas mulheres também que fazem cortes. Os homens, não há nenhum problema quanto a isso. Aquilo é de homem, corte de homem pode fazer, não é problema. Agora, trançar cabelo é coisa de mulheres. Quer fazer isso por quê? Verdade. O problema está nisso. E eu, se cooperar, ou você se cooperar com ele, estará a ajudar também ele nessas suas obras, a incentivá-lo nessas suas obras pecaminosas e desonrosas, né? Diante dos olhos do Senhor Deus vivo. Glória a Deus nas alturas. É nisso. Irmã Nela Lopes, quer falar mais algo? Cristian, mais? Sim, pastor, eu queria saber, preciso aqui mais duas questões. Quando uma pomba branca vem se pousar, por exemplo, faz 2 vezes que as pombas brancas são bem raras aqui, não sei aí, mas aqui. E eu encontrei uma pomba branca 2 vezes no balcão do meu filho. O que quer dizer isso? 2 pombas brancas no balcão do seu filho? Uma pomba branca 2 vezes, é mesmo raro, são raros. Aqui raramente vejo pomba branca. E 2 vezes eu encontrei essa pomba branca no balcão do meu filho. Ok, mas esse balcão onde é que fica? Lá onde trabalha, onde é que é? É no quarto dele. Ah, ok. Bem, e o seu filho que é? Quantos anos tem? Aquele o mais velho, 12 ou 11 anos, uma coisa assim? 11 anos, 11. Ah, ok. Bem, na verdade, as pombas, biblicamente sempre foram consideradas, foram comparadas com, não que sejam o Espírito Santo, mas sempre foram comparadas com o Espírito Santo, por causa do ser delas, a pureza delas, e não só também símbolo também de humildade, de simplicidade, digamos assim. São aves que não gostam de perturbação, no lugar onde há confusão, há perturbação, no lugar onde até há óbito, eles não ficam, fogem, no lugar onde há perturbação, fogem. Enfim, são muito sensíveis, são tão simples. É nisso que Jesus disse: sede simples como, não, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes, por usar inteligência, enfim, isso tudo. E simples como as pombas, ser humilde, quando é para evitar atritos, conflitos ou coisas do gênero, vai evitando e pronto, lidando com os seres humanos de forma simples. Louvado seja Deus. Mas também há passagens que nos mostram que ele é comparada com o Espírito Santo, assim como aí no Jordão, quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado e a pomba desceu sobre o Senhor, então o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre o Senhor Jesus. Por isso que eu disse, não se vê que as pombas sejam o Espírito Santo, mas são comparadas, nesse caso então, em muitos casos simbolizam, glória a Deus, em muitos casos, não estou dizendo em todos os casos, em alguns casos tem muitos não, em alguns casos, glória a Deus nas alturas. Para não falar também quando Noé, glória a Deus, fez o barco ou a arca, nesse caso, depois que houve dilúvio e o barco, a arca dele, tracou em algum lugar, ele mandou algumas aves voltaram, depois mandou outro. Glória a Deus que a pomba nesse caso foi, e quando voltou com um ramo de oliveira, e depois quando mandou a outra foi, já não voltou mais. Glória a Deus, sim. Agora, há casos que não tem nada a ver com isso, que tem a ver já também com outra coisa, né? Pode haver um sinal, pode ser também um sinal negativo, pode simbolizar também uma coisa negativa. Pode simbolizar também uma coisa negativa. E há casos que simbolizar a presença de Deus. Para simbolizar a presença de Deus, que significa Deus está nessa casa, ou então, se continuar, ou a pessoa está no bom caminho, se continuar assim, vai receber Deus na sua vida. Há vezes que isso nos dá a entender, né? Então, Manela Lopes, não fique muito preocupado também, ou ainda não fique perturbada, vamos assim dizer. É bom saber o que é que isso significa, mas como eu já disse, isso pode simbolizar
presença de Deus. Quando em presença de Deus, Deus não está a dar a entender que Deus está neste lugar, e a própria pessoa em si, se continuar, se ainda não recebeu Deus dentro do seu coração, do seu espírito vai receber Deus. E pronto. Mas também, como pode simbolizar, não pode dar a entender uma outra coisa. Porque normalmente o diabo é o oposto de Deus, como é sabido. Pode dar a entender também como um sinal também negativo. Como um sinal também negativo. Mas isso não deve ser motivo de preocupação, ou de esquentar a cabeça, ou de afligir a irmã. É só continuar a buscar ao Senhor, permanecer firme no Senhor, e Deus toma conta de tudo que é nosso, ou das nossas vidas, e dos nossos também. Amém, irmã Nela Lopes? Amém, pastor. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, que Deus também abençoe a todos. Que Deus abençoe mesmo a todos vocês. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Não esqueci a pergunta da irmã Yolanda. Vou responder em off, irmã Yolanda. Claro, depois de responder em off, eu poderei falar também aqui de forma aberta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Já terminou a nossa reunião. Amém.